Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós parar um pouquinho para refletir sobre a graça de Deus neste dia. Fazemos esta pequena meditação a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Assim como em tantas outras igrejas que foram criadas um pouco por todos os lugares para onde emigrar os católicos de língua portuguesa. E damos graças a Deus por isso. Hoje celebramos na Igreja São Sisto II e companheiros mártires, neste dia 7 de agosto. Louvamos o testemunho e a força destes homens que viveram em tempo de perseguições, em tempo de luta. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o culto aclarais. Sois luz de luz, nós o queremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A nossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados. No bem guiai-nos vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda a glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. São Sisto II e companheiros mártires. Os anos que se seguiram de 250 a 260 foram uns dos mais terríveis e ao mesmo tempo gloriosos do cristianismo. Terríveis devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano, e gloriosos por conta da têmpera dos inúmeros mártires que foram os que mais glorificaram a Deus. O Santo Papa Sisto II, a quem celebramos neste dia, foi um desses homens que soube transformar o terrível em glória a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Jesus Cristo. Pertence à lista, São Sisto II pertence à lista de 5 consecutivos papas mártires.
São Sisto II governou a Igreja durante o ano 257 a 258 e nesse tempo semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. Foi Sisto decapitado pela polícia durante uma cerimónia clandestina que ele celebrava num cemitério da Via Ápia. Foram, ao mesmo tempo, executados 6 dos seus diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, São Lourenço, seu tesoureiro, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da Igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano, em 260, estabelecera a pena de morte, sem julgamento, só com verificação de identidade, contra os bispos, padres e diáconos da religião cristã. Desta forma, São Sisto II e seus companheiros mártires entregaram a vida deles em sinal de fidelidade a Cristo e foram recompensados com o tesouro da eternidade no céu. São Sisto II e companheiros mártires, rogai por nós. Nas catacumbas, onde os cristãos celebravam a Eucaristia clandestinamente, foram surpreendidos certamente pela traição de algum que era cristão, e houve a morte imediata de São Sisto II com os seus diáconos, poupando São Lourenço, que mais 4 dias com o encargo de juntar todos os bens da Igreja e levá-los ao imperador. São Lourenço distribuiu os bens, os poucos que havia, pelos pobres de Roma, e colocou-os na praça principal, e quando se apresentou diante do imperador, pediu para ele abrir a janela do palácio e ver a riqueza da Igreja, e eram os pobres de Roma. São Lourenço, nós que vivemos aqui numa cidade onde se inicia o Rio de São Lourenço, a quem os nossos imigrantes, os primeiros a povoar estas terras, deram o nome, seja glorificado eternamente. A Via Ápia foi construída sendo considerada a primeira autoestrada da humanidade, construída cerca de 200 anos antes de Jesus Cristo. Nós em Portugal temos ainda hoje estradas romanas que foram construídas com sabedoria e que se mantêm intactas. A Via Ápia. Junto à Via Ápia estavam as catacumbas onde os cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia. Santo Ireneu, bispo, escreveu um tratado contra as heresias que ao longo da história da Igreja tanto sofrimento tem causado, e havendo sempre renovação de erros que se vão repetir. E diz Santo Ireneu do século II, um pouco antes da morte do martírio de São Sisto II e seus companheiros, diz São Ireneu: quero a misericórdia e não o sacrifício. Deus não cria dos israelitas sacrifício e holocaustos, mas fé, obediência e justiça em vista da salvação. Manifestando a sua vontade pelo profeta Oseias, Deus lhes dizia: quero a misericórdia mais que o sacrifício, e o conhecimento de Deus acima dos holocaustos.
Oséias 6, versículo 6. Também Nosso Senhor advertia-os sobre o mesmo ao dizer: se soubesseis o que significa que era misericórdia e não o sacrifício, nunca condenarias inocentes. Diz São Mateus, capítulo 12, versículo 7. Dava testemunho de que os profetas proclamavam a verdade e lhes censurava a insensatez da culpa, prescrevendo a seus discípulos oferecer a Deus primícias vindas das suas criaturas, não por delas precisar, mas para que não fossem elas estéreis nem ingratos. Tomou dentre as criaturas o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo. O mesmo com que o cálice também, criatura como nós, declarou ser seu sangue e indicou a nova oblação da nova aliança. Diz São Mateus, capítulo 26, versículo 28. E continua Santo Ireneu: recebendo-a dos apóstolos, a Igreja em todo o mundo a oferece a Deus, àquele que nos concede o alimento primícias de seus dons no Novo Testamento. Sobre ela, já no Antigo Testamento, Malaquias, um dos 12 profetas, assim se exprimiu: minha benevolência não está em vós, diz o Senhor Omnipotente, e não aceitarei sacrifícios das vossas mãos, porque do nascente ao poente, meu nome será glorificado entre as nações. Em todo lugar haverá incenso oferecido a meu nome e um sacrifício puro, porque grande entre os povos é o meu nome, diz o Omnipotente. Diz Malaquias, no capítulo 1, versículo 10 a 11. Com toda a evidência dá a entender que o primeiro povo cessará de oferecer a Deus, mas que em todo lugar se lhe oferecerá um sacrifício que será puro, e todas as nações glorificarão seu nome. Que nome é este glorificado pelas nações? Haverá outro que não o de Nosso Senhor, por quem o Pai é glorificado e glorificado o homem? As catacumbas de São Calixto, que ficam na Via Ápia, das catacumbas, as cerimónias do funeral dos irmãos que partiam. E continua Santo Ireneu sobre o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. E sendo de seu filho, que por ele foi homem chamado seu, é como se um rei pintasse a imagem do seu filho. Com razão diria ser sua de duas maneiras. É de seu filho e ele próprio faz. Assim, o nome de Jesus Cristo, glorificado na Igreja por todo o universo, o Pai declara ser o seu, porque é de seu Filho, e por ter sido ele próprio a gravá-lo e a dá-lo para a salvação dos homens. Já que o nome do Filho é o próprio do Pai, e a Igreja faz oblação ao Pai Omnipotente por Jesus Cristo, diz com razão nos dois sentidos: e em todo lugar se oferecerá incenso a meu nome e sacrifício puro. O incenso, João no Apocalipse diz serem as orações dos santos. Neste testemunho do século II, Santo Ireneu diz que o verdadeiro sacrifício que agrada ao Pai são as orações feitas através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. A cerimónia do sacrifício de Cristo no altar, no pão e no vinho,
sacrifício novo, o sacrifício eterno que agrada ao Pai, porque é o próprio Pai que o dá e que nos oferece, que nos apresenta. O dom da Eucaristia é o grande sacrifício que agrada a Deus, segundo o testemunho de Santo Ireneu, já dos anos 101 a 199. As catacumbas de Roma, onde os cristãos celebravam a Eucaristia, porque era um lugar seguro, onde os pagãos tinham medo de entrar. As catacumbas de Roma, lugar onde os cristãos celebravam a Eucaristia, e muitas vezes também alguns que eram batizados traíam a própria Igreja. A história diz-nos que o martírio do Papa São Sisto II e dos seus companheiros foi consequência de uma traição, porque os cristãos celebravam destas catacumbas, debaixo do chão, a Eucaristia, porque os pagãos tinham medo destes lugares onde eram sepultados as pessoas e também muitos mártires. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a contemplação das catacumbas de Roma nos faça refletir neste dia de São Sisto, segundo os seus companheiros, nos sacrifícios, no martírio de tantos cristãos, por amor de Deus, foram fiéis. A todos um santo dia e que São Sisto e seus companheiros, com a fidelidade de Deus, nos inspirem na nossa caminhada, nos nossos sofrimentos, nos nossos dramas, nas nossas preocupações, nos nossos sonhos. A todos um santo dia.